Olá, turma! Vamos à nossa aula de arte, hoje, dia 22/9, livro do terceiro bimestre, páginas 440 até 445, recursos na arte. Começamos a falar da arte pulvera. Outro movimento que buscou se afastar de materiais que pudessem ser caros e considerados elitistas foi esse novo estilo de arte chamado de arte pulvera. Significa arte pobre e tem este nome porque os artistas que trabalham com essa técnica, eles utilizam materiais simples, baratos e por muitas vezes reciclados. Também pode-se usar comida ou lixo como material. O estilo surgiu entre a década de 50 e 60 no meio de várias transformações sociais e econômicas, que atingiram a Europa. Essa arte ela buscava desafiar a tradição, gerando reflexões baseadas em estudos sobre semiótica e fenomenologia, com materiais simples. A Itália estava se recuperando das perdas emocionais e materiais da Segunda Guerra Mundial e seus artistas trouxeram a lembrança da cultura greco-romana com elementos modernos, bem como também realizaram instalações tendo a natureza como tema ou conceito sobre passagem do tempo e a deterioração das coisas. Então foi uma junção de diversos estilos, a gente viu que buscou coisas lá desde os gregos, da cultura greco-romana, até chegar nos temas mais atuais, que é em relação ao meio ambiente, à preservação. Enfim, outro exemplo de arte pulvera, trazendo novas tendências e suportes, é o trabalho do artista Vic Muniz, que ficou internacionalmente conhecido por usar materiais inusitados, do tipo comida, lixo, entre outros materiais que nunca ninguém havia usado dentro da história da arte, principalmente para se fazer releituras das grandes obras famosas, que é o caso da Mona Lisa, e outras. Deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês. Depois a gente vê mais à frente. Esse documentário aqui é o Lixo Extraordinário. Ele tem no YouTube e é muito interessante ver o trabalho que ele realizou aqui no antigo lixão que tinha aqui no Rio de Janeiro, que era o lixão do Jardim Gramacho. E ele fez esse documentário que se chama Lixo Extraordinário, com diversas releituras feitas só com materiais recicláveis, encontrado lá no lixão, e selecionou alguns catadores para poder participar do projeto. O resultado foi muito interessante. Bom, podemos notar que os novos materiais utilizados pelos artistas a partir do século XX, eles criam também novas formas de apresentação da arte que não se enquadra apenas em modelos, como pintura e escultura, mas também na acumulação. E aí nós temos a assemblagem, instalação, o mapeamento de vídeo, a videoarte, vários. Um exemplo aqui dessa obra, L'Art d'Oscillar, são máscaras de gás e caixas de madeira. Fica no Museu Nacional de Arte Moderna de Paris, que é uma obra feita a partir de elementos do cotidiano, Era comum perceber objetos do cotidiano incorporados às obras de maneira repetida, como essa obra aqui que nós vemos. Uma série de máscaras e, claro, que tem o seu conceito. Aqui interessante em relação aos materiais diferentes utilizados desde o final do século XX até hoje, o que nós chamamos de arte contemporânea. Isto não é uma pintura, é uma série de latinhas organizadas que, quando o distanciamento acontece, a gente acaba vendo a imagem, não mais o elemento. Mas a ideia aqui é que foi usado um elemento reciclável, latas que iriam para o lixo e ganharam um novo significado. Aqui algumas obras do Vic Muniz, esse que está aí no livro de vocês, que eu falei, do documentário Lixo Extraordinário. Um exemplo, Diamantes. Essa série aqui foi realizada por ele no fundo preto e apenas diamantes organizados, e a gente tem aqui os 3 rostos. Aqui a releitura, esse aqui aconteceu no Jardim Gramacho,
essa releitura dessa foto, né, ela também participa do projeto, ela era uma catadora de lixo, de material reciclável, e aqui nós temos a imagem dela formada a partir de materiais recicláveis, terra, tudo isso é documentado a partir da fotografia. A ideia dos materiais recicláveis, olha, essa obra aqui ela é uma das mais famosas, do Edvard Munch, O Grito, e a releitura é feita com várias pecinhas de brinquedo, fio, cobre, madeira. Essa daqui, O Nascimento de Vênus, do Sandro Botticelli, que é uma das pinturas mais famosas da época do Renascimento. E aqui, a releitura feita com material reciclável. Materiais recicláveis, né? Terra, aqui tem de tudo, ó, monitor, bola. Se a gente parar para ver a imagem mais ampliada, aqui, olha, a gente consegue ver a quantidade de coisa que não é comum numa obra de arte. Pneus, né, latas. Vocês pararem para observar a cada ponto que vocês pararem para observar, vocês vão ver um material novo que, tomando uma certa distância, a gente consegue ver a obra. A outra questão de materiais inusitados do Vicky Muniz em relação à comida, gotas de chocolate, um retrato de Sigmund Freud e um retrato do Pollock, que foi um grande artista. Essa releitura, aqui é a Balsa de Medusa, é uma pintura clássica também, e aqui uma releitura a partir de gotas de chocolate. A Catedral, a Notre Dame. A releitura da Mona Lisa usando geleia e pasta de amendoim. Nessa obra, Leonardo da Vinci, o Vicky Muniz, Leonardo da Vinci é porque é a verdadeira do da Vinci. O Vicky Muniz ele recriou a obra clássica do da Vinci, mas ao dar forma à misteriosa moça, escolheu 2 elementos muito peculiares, né? E que faz parte do nosso cotidiano, que foi a geleia de uva e a manteiga de amendoim. O uso de materiais inesperados e efêmeros para a composição das peças é justificado pelo próprio artista. Então, o Vick dizia: a arte é, sobretudo, a habilidade de olhar para uma coisa e enxergar outra. Essa é a ideia de dar novos significados. Outro exemplo, essa é a Medusa do Caravaggio, e aqui a releitura do Vicky Muniz, feita com macarrão, molho e um prato. Parece que é o fim de uma refeição. Meninos de Açúcar, todos esses retratos são feitos com açúcar. É açúcar em cima de um fundo preto que vai formando a imagem. Depois que a obra foi realizada, fotografada, o açúcar ela foi colocado dentro de um potinho com a fotinho de cada criança, e o conceito era que ele visitou uma plantação de cana carimbenha e pôde observar a mão de obra infantil nessa colheita, né, como as crianças elas trabalhavam. Então ele teve a ideia de fazer os retratos, ele fotografou, claro, primeiro as crianças e fez esse retrato com açúcar, que é algo doce, para retratar o amargor na vida dessas crianças que não podiam trabalhar, que não podiam estudar, que não podiam ter uma infância como se deve ter, porque elas precisavam trabalhar para ajudar na renda familiar. Bom, papel também é um material novo, ainda mais quando ele é utilizado como colagem, novo para esse tipo de arte, né? Falando de arte moderna, arte contemporânea, em relação ao papel picado, para se formar uma imagem também é relativamente novo. Tem um trechinho aqui do documentário para vocês assistirem, que tem lá no YouTube, só para vocês verem como é que é feita.
assim que se forma a imagem. Tem um outro vídeo aqui também. Vou soltar para vocês. Aos pouquinhos, nós vamos vendo a imagem se formando, olha, a terra sendo espalhada. Em cima fica um projetor, né, que projeta a sombra no chão. E aí toda a equipe vai trabalhando, sendo coordenada pelo artista, né, que de cima vai vendo onde precisa de mais elemento, menos elemento. E depois a obra é finalizada com a fotografia, até porque é uma arte efêmera, uma arte que não dá para você tirar dali, até porque olha o tamanho dessa obra, não tem como deixá-la permanentemente ali. E o registro é feito pela fotografia, e a fotografia que acaba ocupando os espaços, né, do museu, sendo responsável pela exposição. E aí a gente vai vendo a obra sendo formada a partir da posição dos elementos. Bom, os novos recursos tecnológicos. Além de novas formas de utilizar os materiais existentes no cotidiano, os artistas com mais acesso às novas tecnologias também se utilizaram dela para produzir seus trabalhos artísticos. E é a partir da metade do século XX e o início do século XXI que a tecnologia se destacou na produção e na exibição de obras de arte. Diferente da videoarte, o mapeamento de vídeo, por exemplo, também conhecido como videomapping, é uma linguagem artística que projeta imagens ou vídeos sobre superfícies irregulares, como fachadas, casas, e criam efeitos, como é o exemplo aqui, olha que legal. É um grande projetor que forma imagens em qualquer lugar, né? E tem um intuito diferente de um vídeo, porque uma filmagem ela é linear, né? Ela tem um início, meio e fim. É essa questão da videoarte, do mapeamento, é diferente, tem um intuito mais artístico, mais conceitual. A intenção é criar diferentes ambientes em espaços conhecidos, modificando-os com cores, luzes e sons. Para isto, os artistas eles precisam de um grande aparato técnico, como computadores, monitor, o projetor, né, para poder criar aí a obra de arte. E é uma forma de transmitir mensagens de maneira silenciosa, porém potente, que é uma grande espécie de outdoor para toda a cidade. Então, é uma coisa que a gente vê a magnitude desse daqui. Em vários pontos aqui, seria possível olhar para o céu e ver essa obra. Arte conceitual. Outra vertente da arte na segunda metade do século XX foi a arte conceitual, trazendo mais ideias do que, de fato, o modelo estético. A arte conceitual ela pode ser utilizada nos mais diferentes materiais, desde ferramentas tradicionais, como tintas, mármores e pincéis, até os mais inusitados, como nós vimos, lixo, entre outras coisas. A ideia é usar a arte para trazer reflexões sobre assuntos do cotidiano que estejam acontecendo na atualidade, né? Pode também ser uma forma de romper com a ideia da arte tradicional e abordar questões sérias, como a fome no mundo, o preconceito. A arte conceitual ela é muito polêmica, porque ela está sempre inserida dentro do contexto atual, seja política, seja economia, sociedade. Aqui tem um exemplo, quando a gente fala de arte conceitual, de uma das mais famosas da história, que é o nome dessa composição aqui é Uma e Três Cadeiras. Nós temos 3 representações de cadeira. Vou ler aqui esse trechinho para vocês. O artista Joseph Kosuth brinca com a ideia da arte conceitual em seu trabalho. Uma e 3 cadeiras em que apresenta 3 objetos. Uma fotografia, uma cadeira e uma placa de acrílico ao mesmo tempo em que os 3 objetos são a mesma coisa, uma cadeira. Apesar de utilizarem materiais diferentes, os 3 trazem a ideia da cadeira, seja na fotografia, na própria cadeira materializada ou na placa que descreve o que é uma cadeira, né? Então, temos aqui nos 3 objetos
a ideia é de pensar o que anula o outro. Se essa daqui é uma cadeira, então essa daqui não é uma cadeira. Se aqui está dizendo que é uma cadeira, então esse daqui está o mais correto do que o que está materializado e o que está na fotografia. É uma questão para se fazer pensar, né? Essa é a ideia da arte conceitual. Então, vamos aos exercícios para finalizar essa unidade de recursos na arte. Número 1, com que tipo de material os artistas da land art trabalhavam? Lembram da land art? Arte feita com a natureza, na natureza, com elementos naturais. Então, é a letra B, número 1. Número 1, letra B. Porque de todos os elementos aqui, o único natural é a pedra, todo o resto é sintético, né? Vidro, plástico, comida e tela. Quem cunhou o termo assemblagem? Número 2 é letra A. Número 2, letra A. 3. De que maneira os trabalhos de land art podem ser expostos em galerias? Fotografias, tá? Registro fotográficos ou vídeo, porque elas não podem sair da natureza. 4. Temos aqui o documentário que nós acabamos de falar. O nome é Lixo Extraordinário, letra C. 4, letra C. 5. Porque a arte povera é uma arte pobre? Então, ela recebeu esse nome porque ela utiliza materiais que os artistas deste movimento utilizam. Eles são baratos e simples e podem ser até encontrados, podem ser materiais reciclados e que foram descartados, tá? 6, letra B. 6, letra B. Estou aqui na 6. 7, letra B também. Estamos falando de land art. 8, letra E. Número 8, letra E. Número 9, resposta pessoal. Explique como ocorre a prática do mapeamento de vídeo. Mapeamento de vídeo é uma prática artística nova que utiliza o vídeo e a computação como instrumentos. Por meio de projetores é que se reflete as imagens em grandes espaços, como prédios, fachadas e até mesmo no céu. 10. Resposta pessoal. Pode-se afirmar que as obras de arte conceitual estavam interessadas em produzir obras belas que ditassem novos modelos de beleza? Bom, a arte conceitual ela está mais preocupada com as ideias, com os conceitos, do que com a própria beleza. Como nós vimos aquela obra das 3 cadeiras, não há beleza naquela obra, há apenas uma ideia, há um conceito. Tá? 11, letra B. 11, letra B. 12, letra E. 12, letra E. 13, letra D. 14, 13, letra B, tá? 14, não, gente, desculpa. 13, letra D. Letra D. A 14, que é a letra B. 14, letra B. E 15, letra C. A 15, letra C. Fechamos essa unidade. Bons estudos e até a próxima aula.